é o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Saúdos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de estar agradecendo, a Deus, pela vida das nossas mães, por hoje, que é um dia tão marcante, essa que nos deu a vida, Então, a Deus seja louvado, a vida dessas mães maravilhosas que dedicaram as suas vidas para que chegássemos hoje onde estamos, O texto em que o Senhor colocou em nosso coração para que falássemos nesta noite encontra-se em Êxodo, capítulo 2, até os versos 10. Diz assim: o nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carniçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carniçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, para pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Ó Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque o Senhor assim, ó Deus, permitiu, ó Pai, que estivéssemos, ó Deus, aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada mãe, ó Deus, dessa igreja e de todas as mães, ó Deus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, concedendo muitos e muitos anos de vida, Senhor Deus. Que, ó Deus, cada filho possa, Senhor Deus, reconhecer este amor tão grato, ó Deus, assim como a mãe de Moisés foi, ó Deus, que fez de tudo, ó Deus, para que aquela criança, ó Deus, tivesse assim um bom êxito, ó Deus. Sabemos que tudo é da tua vontade, Senhor. Tudo era o propósito teu, Pai. Ó Deus, neste momento te peço, ó Deus, pela vida do teu servo que fala contigo, ó Deus. Usa, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Deus. Que ele não venha falar de si próprio, ó Deus. Mas tudo quanto disser, ó Deus, seja na orientação do teu Santo Espírito. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os desígnios de Deus. Amados, quando olhamos para esse texto, ficamos imaginando como que as coisas caminham quando está dentro do propósito de Deus. A história anterior narra que Moisés era da descendência da tribo de Levi, né? E sabemos que, de acordo com o texto, no primeiro capítulo de Êxodo, narra ali a história de Jacó, né, que vem para
o Egito, né, juntamente com toda a sua tribo. Né? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque José foi vendido, né, como escravo para o Egito. Então, lá chegando, ele torna-se aquele que, segundo o rei, foi colocado, né, na segunda posição do rei. Né? Depois do rei, era ele quem governava. Então, continuando, nós vemos aí que depois que José, então, vem a falecer, então as coisas começam a tomar um rumo diferente. Né? Aí foi surgindo outros reis, e o que aconteceu? O povo de Deus começou a ficar sendo meio esquecidos. Né? E então, aquela tradição de obediência, né, que Deus estava com José do Egito, começou a ficar meio esquecido do povo. E agora, o povo, os egípcios, começaram a notar que havia alguma coisa acontecendo diferente. E o que era isso? Os hebreus estavam crescendo de uma forma assustadora. Né? Isso, o rei então começou a temer por aquele número que estava acontecendo. E ele resolve então chamar os seus conselheiros e de falar: olha, nós temos que tomar uma atitude, porque essa geração está se desenvolvendo demais, ela está crescendo. Temos que tomar uma atitude, porque senão daqui a pouco eles estarão governando, eles estarão nos governando. E então o rei manda chamar as parteiras e dão a ordem para elas. E são elas Sífra e Pua. Dão a ordem para que elas matassem todos os filhos homens que nascessem dos hebreus. Então, todo filho que fosse homem deveria ser morto. Se fosse mulher, poderia viver, não teria problema. Mas se fosse homem, deveria ser morto. Mas aí a gente começa a entender qual é o propósito de Deus, qual é o desígnio de Deus. Quem que estaria cuidando para que essas crianças fossem mortas? Eram os próprios hebreus. Agora, imagine aquelas mães ali tomar uma atitude de matando os seus próprios descendentes, os seus herdeiros, os futuros. Quantas mães iriam perder os seus filhos? Quantas mães estariam chorando por causa dos seus filhos? Mas o que acontece? Aquelas parteiras não obedeceram à ordem do rei. E estava sempre nascendo mais hebreus. Sempre nascendo mais hebreus. E o rei começou a ficar preocupado com aquela situação. Então ele manda chamar as parteiras. Falou: o que está acontecendo? A ordem foi passada para vocês, para que matasse todo homem nascido dos hebreus. Para não deixar somente as mulheres. Mas aí as parteiras respondem para eles: ó rei, acontece que as mulheres hebreias são mais formosas, elas são mais vistosas, né? E quando a gente fica sabendo que elas estão para dar à luz, a gente chega lá, elas já ganhou seus filhos. Então são mais vigorosas do que as egípcias. Mas, então, isso era tudo um pretexto para que os filhos dos hebreus continuassem
nascendo, principalmente os homens, né, que continuassem vivendo. E aí começamos a entender como que entra a história de Moisés. E foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Porque Levi era da família de Jacó, né? Então é da geração, né? Entre das 12 tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, que seriam Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. E José, né, que foi José do Egito, né, que foi assim, tornou-se governador do Egito. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Escondeu por 3 meses. Mas acontece que aquela criança foi crescendo, né? E agora ficou difícil continuar escondendo aquela criança. E ela então toma uma decisão. Escondeu por mais um tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no cariçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe a observar o que haveria de suceder. Lógico, né? Porque aquela atitude, né, tinha um porquê de acontecer. Porque ela sabia que aquela princesa haveria de passar pelo aquele local, por ser um horário aproximadamente dela se banhar. E por certo, a mãe pensou que aquela mulher, quando visse aquela criança, não ia ter coragem de tomar uma atitude. O que é o amor de mãe? O que uma mãe não faz para que seu filho não morra? Aquela mãe tomou a atitude de colocar a criança num cesto e protegeu bem. Porque ela sabia que ele chegaria a um determinado lugar, onde alguém haveria de alcançá-lo. E aí podemos entender o propósito de Deus. O agir de Deus. Porque Deus estava ali já como vinha anteriormente, desde Abraão, desde Isaac e desde Jacó. Ele já estava assim, preparando os continuadores. E esses continuadores levariam até Jesus Cristo. É por isso que acontece toda essa narrativa da vida de Moisés, né, passar pelas águas, né, porque até no final do texto aqui, o versículo 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés é o seu nome, porque das águas o tirei. E o propósito que nós observamos aqui, que quando aquela princesa estava ali banhando e percebeu aquele cestinho descendo pelas águas, ela manda então dar ordem à sua criada para que fosse ali e pegasse aquele cesto. E ao ver, ela viu que havia uma criança ali dentro.
e logo se percebeu, assim, é uma criança hebreia. A irmã de Moisés estava bem aos arredores, porque ela acompanhava toda a história, ela acompanhava todo o fato, porque sabia que haveria de acontecer alguma coisa. E então ela aproxima da princesa e disse: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? É lógico, né? Então, quem é que aquela menina foi chamar? Justamente a mãe da criança, que era Moisés, a mãe de Moisés. Então, aquela mulher então leva a criança para casa e cuida dela, agora como tratando o seu próprio filho. Porque ali realmente estava uma mãe com o seu filho. Que coisa maravilhosa. Os propósitos de Deus. Quando Deus quer agir, Ele age da sua forma e nós às vezes não entendemos. Quantas histórias nós tomamos conhecimento que aconteceu, né, para que se cumprisse a palavra de Deus. Se fosse enumerar, nós ficaríamos aqui a noite inteira, né? E não chegaríamos a um fim, porque muitas histórias semelhantes a esta aconteceu entre o povo escolhido por Deus. Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. E aí podemos entender as coisas que estão acontecendo. Não precisa nem dizer, né, que é esse coronavírus que mudou totalmente a nossa trajetória, mudou todos os nossos costumes, mudou todos os nossos hábitos. Vamos diz o ditado, virou de ponta cabeça, né? Mas acontece que Deus está no controle de tudo. Nada acontece senão da vontade de Deus. Porque há a permissão do nosso Deus. O coração do homem propõe o seu caminho, mas do Senhor lhe deixa os passos, lhe pesa os passos. Provérbios 16, 9. Ou seja, o homem pode fazer os seus planos. O homem planeja, mas a resposta vem de Deus. Tem uma historinha que conta que um sapo, né, falou um dia, fábula, né? Fábula, algo que se diz, quando se diz que os animais conversam, né? E o sapo falou que ia para um determinado lugar. E ele preparou a sua malinha, né? E tentou ir. Mas quando ele chegou no meio do caminho, aconteceu uma tragédia e impediu que ele conseguisse chegar ao seu determinado lugar. E ele teve que voltar. Mas antes de ir, o seu amigo falou com ele: olha, você vai, mas tem que falar, se Deus quiser. Aí ele falou assim: se Deus querendo, Deus não querendo, eu vou assim mesmo. E então, ele saiu com a sua malinha, mas chegando no caminho, aconteceu ali aquela tragédia.
uma enorme enchente o impediu que ele fosse. E ele volta para trás, e o amigo volta para ele e diz: está vendo? Eu não falei para você? Você tinha que falar que se Deus quisesse você ia. Aí ele falou assim: ah, tá bom, então se Deus não quiser, aí eu volto para a lagoa. Ele entendeu então que a vontade dele não estava acima dele, mas a vontade depende de Deus. Então, em tudo quanto fizermos, seja em ação ou em palavras, façamos tudo segundo a vontade de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11, podemos ver ali mais uma narrativa em Hebreus 11, a partir do versículo 23, que fala assim: pela fé Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O 29. Pela fé atravessou o mar vermelho como por terra seca, e tendo os egípcios foram tragados a todos. Daí nós podemos entender o propósito de Deus, né? Quando tentam impedir que o evangelho do Senhor, que o plano de Deus possa se completar, se concluir, Deus provê os meios. Os egípcios estavam tentando evitar que o povo de Israel, que o povo conseguisse atravessar, mas Deus estava com eles. Porque tinha um propósito. Havia um propósito a ser cumprido. Porque os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Entendemos também que entre os planos de Deus está agora Moisés aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Moisés, sendo o precursor do Senhor Jesus, é aquele que faz parte dos preparativos, do preparatório, preparando-se um caminho que levaria até a pessoa do Senhor Jesus. Porque assim como Moisés, Jesus também foi perseguido por Faraó. Faraó dá ordem para que toda criança nascida fosse morta. Mas por providência divina, Maria e José recebem o anjo, a visita do anjo, e o anjo ordena para que eles saíssem daquela terra. Então, quando é para se cumprir o mandato de Deus, Deus provém os meios. Não precisamos preocupar, que a providência de Deus será feita. Porque nenhum de seus planos pode ser frustrado. Podemos entender aqui que Moisés cumpriu cabalmente o seu ministério, a ordenança de Deus. Mas, como todos nós, né, falhamos também, assim como ele falhou. Porque ele desobedeceu a ordem dada por Deus.
essa ordem foi desobedecida quando ele feriu a rocha, que Deus mandou que ele tocasse, apontasse para a rocha, e ele feriu a rocha. Estava irado, porque o povo estava atormentando a sua vida. Então ele feriu a rocha, e por isso Deus falou para ele que ele não entraria na terra prometida. Mas ele cumpriu assim a sua missão. Aquilo que foi designado para que ele fizesse, ele fez. Então, quando Deus assim determina, as coisas acontecem. Porque Cristo deveria então ser aquele que Moisés estava preparando o caminho. Como vemos toda a descendência, né? Abraão, Isaac e Jacó, toda essa geração fez parte da história para que chegasse até Cristo. E através de Cristo, chegou até nós. Que não podemos presenciá-lo face a face, mas pela fé cremos, né, que Jesus Cristo veio a esse mundo, né, nasceu ali e cresceu, morreu na cruz, ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância. Então podemos entender aí o propósito de Deus realizado na nossa vida. Assim como ele foi com Moisés, foi com Jesus, Deus tem um propósito na vida desta igreja. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Por isso, ele deixou essa ordem para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Você crê? Glória a Deus. Se você não crê, ainda é tempo. O tempo é oportuno, porque o Filho do Homem veio salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos ajude e que o Senhor esteja falando ao seu coração nesta noite. E aquilo que nós não dissemos, o Senhor possa estar colocando no seu coração. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai. Nós te rendemos graças, Senhor Deus, por todos os benefícios, ó Pai, concedido a nós, Senhor Deus. Deus de amor, infinita bondade e misericórdia. Rogamos, ó Deus, pela vida, Senhor Deus, de cada um membro desta igreja, Senhor. Desde o menorzinho até o mais idoso, ó Pai. Rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida e suprindo todas as necessidades, ó Deus, da vida dos teus servos, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, todas as igrejas, Senhor Deus, que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Que se encontre reunido nesta noite, Senhor Deus. Que o propósito seja único e exclusivo, ó Deus, de louvar e bendizer o teu nome, ó Pai, e declarar que só o Senhor é Deus. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma boa noite. Amém.